Detetive a Voz das Gerais. Sou Marcelo Gambira, estamos aqui com um convidado especial, Dr. Elson Matos, foi delegado aposentado, delegado-geral de polícia, que foi superintendente de polícia. Doutor, faça a apresentação, fique à vontade. Olá, Gambira, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a gente conversar sobre a profissão mais empolgante do mundo, que é a da Polícia Civil. Então é um prazer meu estar aqui com você, onde a gente vai trocar algumas ideias, né, sobre o serviço que a gente fez, né, quando a gente estava na ativa, e que com certeza serve, inclusive, de incentivo para os jovens policiais que hoje estão iniciando ou já iniciaram a carreira na Polícia Civil. Muito importante isso, doutor. Para a gente se localizar, fala um pouquinho sobre quando que o senhor entrou para a polícia e quando que o senhor chegou a aposentar, para a gente dar um marco temporal aí para a gente se localizar no tempo. Aí então vou entregar a minha idade, né? Eu entrei para a polícia em 1975. 75, como escrivão de polícia. E a minha primeira delegacia foi a Guaxupé, a regional de Guaxupé, no sul-sudeste de Minas, né? E ali fiquei durante 10 anos na carreira. Foi um excelente aprendizado para quem tinha o sonho de se tornar delegado de polícia, né? A profissão de escrivão de polícia, ela dá uma visão geral do que é o trabalho da investigação. É você, o escrivão de polícia, que tem todos os conhecimentos, né? Que é trazido pela perícia, é trazido pelos investigadores e é trazido pelo delegado. Aquilo ali acumula dentro de um inquérito policial e a partir daí a gente consegue finalizar uma investigação e entregar à justiça. Eu fiquei durante 10 anos em Guaxupé e durante 5 anos depois que eu entrei, totalmente verde, né, naquele início de carreira, aquelas dificuldades, né, normais, naturais de quem está iniciando uma carreira. Aos pouquinhos você vai adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, e pouco tempo depois eu era chefe de cartório, mesmo sendo o escrivão 2. O escrivão 2 eu fui chefe de cartório, mesmo porque nós tínhamos poucos escrivães naquela época, poucos investigadores também, na época detetives, né? E com isso eu fui adquirindo uma experiência muito grande e comecei a estudar o direito mesmo antes de entrar para a faculdade. E quando então eu entendi que eu deveria ter um título, né, eu fiz com o vestibular, passei em Varginha. Guaxupé a Varginha são 170 quilômetros. 170? 170 quilômetros. Então a gente ia só final de semana, um primeiro semestre. E no segundo semestre, então, eu transferi a minha faculdade para São João da Boa Vista, São Paulo, que era bem mais próximo, cerca de 100 quilômetros. E tinha um ônibus que levava os estudantes lá para aquela cidade, então a gente fazia esse percurso todos os dias, de segunda a sexta, chegava por volta de meia-noite, 1h da manhã, quando o ônibus não quebrava, e 8h da manhã eu estava na delegacia trabalhando e muito satisfeito com o serviço que eu fazia. Interessante, né, doutor? As coisas, a gente dá valor, né, nas coisas que a gente adquire, né, que a gente consegue com o nosso esforço, né, doutor? Isso é muito importante. Isso também eu tenho certeza absoluta que eu gostei do que eu fazia antes, né? E que, como escrivão, isso me ajudou sobremaneira no trabalho de delegado de polícia. Isso que eu ia falar, doutor. Essa base sua como escrivão foi fundamental, né? Para o senhor se tornar o delegado que o senhor foi, né? Que o senhor foi uma referência aí na Polícia Mineira, numa época que a Polícia Mineira era referência no Brasil inteiro, né, doutor?
Sim. Então, esse acúmulo de conhecimento, né, que a gente vai adquirindo aos poucos, né, me fez me tornar delegado, e em várias oportunidades eu tive que ajudar os colegas a montar o inquérito policial, e mesmo na academia, né, no curso de delegado, eu tive a oportunidade de fazer vários inquéritos policiais para vários colegas que tinham dificuldade de fazer como é que se encaixava um inquérito policial dentro de um caderno, né, de investigação que é o inquérito, né? Então eu tinha essa facilidade de fazer isso. Em diversas oportunidades que o escrivão às vezes não tinha ainda a experiência necessária, e eu estava ali sempre ao lado no sentido de auxiliá-lo e às vezes até ditar o flagrante, por exemplo, né, para todinho ele para o escrivão, que ele estava começando a aprender, né? Isso aí, evidentemente, o cara que estava aprendendo, ele falou, então eu também tenho que aprender também. Então, essa experiência minha como escrivão me ajudou muito. E, ao mesmo tempo, né, como na época eu era um atleta, era um jogador de futebol... Jogador de futebol? Jogador de futebol, né? A minha dúvida é se eu seria jogador de futebol ou se seria policial, né? E eu acabei escolhendo a de ser policial, mas não deixei de jogar bola, né? Então, como eu era um atleta, lá em Guaxupé, todas as operações que eram feitas pela delegacia, eu sempre estava presente, sempre estava junto com os colegas detetives, e a gente estava sempre pronto para qualquer probabilidade, possibilidade, qualquer coisa que acontecesse. A gente estava sempre na frente, né? Isso me deu a certeza de que eu tinha escolhido a carreira certa. E de delegado seria o ápice da minha carreira, como realmente chegou a acontecer. Muito bem, doutor. Pegando um gancho nesse assunto, doutor, você falou mesmo que a sua experiência como detetive, como escrivão, te ajudou muito na sua carreira. Como nós tivemos aqui outros colegas delegados também, que foram detetives também. Você não acha que seria interessante um delegado de polícia, ele primeiro começar de baixo, né, sem desmerecer, né, as classes, as categorias, mas seria um requisito fundamental para um delegado de polícia hoje, ele ter uma experiência, para ele entrar como detetive, hoje é investigador, né, como escrivão, você não acha... O que o senhor fala sobre esse assunto, doutor? Eu sempre defendi isso, né, de que a carreira deveria começar lá por baixo, né, por baixo no sentido de subordinação hierárquica, não que seja menos do que ninguém, né, mas a subordinação hierárquica, né, o delegado ele deveria começar por ali, ou o investigador, ou um escrivão, para ele entender como é que funciona uma delegacia, né. Hoje, por exemplo, né, os delegados que se apresentam e passam em concurso para delegado, eles têm um conhecimento jurídico fantástico, né? É fantástico o conhecimento que eles têm. Mas só que eles não têm experiência policial. É uma coisa que, depois de muito tempo, que ele vai conseguir administrar uma delegacia, porque você, com um delegado novo, um novato, né, ou recruta, né, ele chega na delegacia e vê lá a equipe de investigadores, a equipe de escrivães, né, todos já com os cabelos grisalhos, né, ou seja, com uma bagagem enorme, né, ele fica até amedrontado de iniciar, né, as suas atividades naquele local, porque ele não tem ciência de como é que é na prática, né. A Cadepol, por exemplo, ela dá uma grande carga de informações para os alunos durante o curso, né? Isso é inegável. Só que a prática é diferente da teoria, né? Por exemplo, você forma em medicina, você faz lá
no final do ano, no final do curso lá, você faz um estágio, né? Mas não é a mesma coisa de quando você começa a trabalhar. O dia a dia, né? O dia a dia que você vai ter que procurar conhecimento junto com colegas ou especializações para que você, desta forma, você consiga apresentar bem o trabalho que você tem conhecimento, né? Você tem conhecimento, mas você não tem experiência no serviço. E, às vezes, a gente acaba tomando algumas decisões equivocadas. Então, eu concordo que a gente deveria começar lá como escrivão ou como oficial de investigação policial, que vai ser... Vai ter unificação, né? Isso. E a partir daí você, com o conhecimento jurídico, com o curso de direito, você vai ter que fazer um concurso interno para que você possa ser guindado, né, a posição de liderança dentro de uma delegacia de polícia, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Que os policiais, eles começam lá como guarda de trânsito, né? Ele forma na academia, vai ser guarda de trânsito, depois de guarda de trânsito ele vai ser da patrulha, depois da patrulha ou seja, tem uma progressão, né, de acordo com a experiência que ele vai adquirindo, e só a experiência é que nos dá o conhecimento necessário para a nossa atividade. Tá certo.